Olá, tudo bem? Você já tropeçou? Acredito que sim, né? Acontece com todo mundo. Acontece comigo, acontece com você. Existe uma frase que diz que nós não tomamos banho duas vezes no mesmo eu. E acredito ser uma máxima, uma pura verdade. O tempo está sempre mudando, né? As certezas sempre mudam, as perspectivas mudam, mas existe um porém. Existe um Deus que nunca muda. Bom, e sendo bem específico, eu quero tratar de tropeçarmos numa caminhada junto com Jesus. Há um tempo atrás, no desenvolvimento da vida cristã, né, nessa caminhada de conhecer Jesus, de conhecer sua vontade, havia uma recomendação que sempre nos alertava quanto a um aprofundamento nos estudos, em ler as escrituras, né, em ler a Bíblia, de ler livros, de conhecer João Calvino, de conhecer Armínio, a história de John Wesley, David Braine, os reformadores. Durante um tempo, pelo menos eu acompanhei essa realidade, onde havia algumas advertências, né, de tipo assim, olha, cuidado, há muita leitura, né, você vai esfriar. Então, havia essas recomendações. E essas recomendações e esses alertas, eles vinham acompanhados de uma má interpretação de um texto, sendo bem específico em 2 Coríntios, no capítulo 3, quando Paulo mencionava que a letra mata e o espírito vivifica. Era muito usado, né? Olha, cuidado, a letra mata, de tipo assim, lendo esse monte de tipo, vai esfriar na fé, cuidado. Então era cercado por esse cuidado. E esse cuidado, de certa forma, nos protegeu, como também ele provocou excessos no sentido do expandir do conhecimento, né? De orientar o conhecimento é uma coisa boa, e Paulo verdadeiramente não estava considerando como que a letra matasse referente aos estudos. E indo embora para frente, né, trazendo aos nossos dias, hoje é algo que todo aquele que tem sido introduzido à fé no conhecimento de Jesus tem pegado com afinco, né, a questão de ler as escrituras, não que haviam a orientação antigamente quanto à leitura da palavra, mas hoje se pede um afinco na expansão de conhecimento de outros autores, né? Daqueles que escreveram durante o decorrer da história, tudo aquilo que pode nos alcançar positivamente, vindo desde o primeiro século após Cristo, após a escrita das Escrituras, fala do Novo Testamento, e o que veio ocorrendo, né, Santo Agostinho, e assim vai outros nomes da história, homens que defenderam a fé, coisas que estão aí no nosso dia para o nosso desfrute e aprendizado. Só que aos nossos dias, assim, coisa que a gente vem vivendo e vem me chamando muito a atenção, é que acerca dessa realidade da muita leitura, dos muitos livros, de muito ensino, né, de diversos cursos, a gente está tomando uma orientação onde que a letra tem se tornado a lei. Então, tudo que a gente está passando a desenvolver nesse tempo, ela tá pressionada, ela está condicionada a muitos cursos. E a ideia do ensino é para que a gente conheça Jesus, para que a gente se aproxime de Jesus.
E eu queria ler o texto de 1 Coríntios, trazer um pouco do que se passava com Paulo no momento ali da carta, para que a gente continue ao desenvolvimento do que está sendo dito. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo está decorrendo acerca do ministério da nova aliança. Apóstolo Paulo diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante do atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O apóstolo Paulo, ele começa de uma forma bem poderosa, né? Aqui na repartição, como nos é apresentado, ficou: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Aqui havia uma situação, né, onde era como se eles estivessem pedindo a Paulo que ele apresentasse uma carteira, né, tipo uma carta de recomendação que mostrasse as suas credenciais. Então o apóstolo Paulo, ele começa a anular uma ideia de autolouvor, de presunção, né, para que fosse revelado a ideia de que já havia uma nova aliança. E a carta escrita estava sobre o coração das pessoas. E acredito que nós tropeçamos nos nossos dias. A gente vai desenvolvendo uma caminhada com Jesus e a gente vai crendo que a base do nosso desenvolvimento de vida com o Senhor, de relacionamento com o Senhor, ela está totalmente relacionada às credenciais que nós vamos conseguindo dentro da construção de uma vida cristã, se podemos dizer assim, né? Porque já nos é apresentado assim. Porque em Cristo nós somos, né? Já existe o que está acontecendo agora é que nós somos, só que o que nós somos ainda não é completo. Então a gente está tentando desenvolver toda a realidade dessa vida, de assumirmos essa vida baseado na construção de recomendações. A gente vai agregando conhecimento nos nossos dias por meio de livros, por meio de curso. A gente vai se entupindo de informação e nós vamos fazendo dessas informações, não estou falando
que estudar é mal, que nós não devemos ler, que nós não devemos prosseguir em desenvolver essa vida cristã, mas o que acontece é que nós temos deixado que todo esse conhecimento, todo o ensino que nós estamos absorvendo, e todo esse ensino se transforme numa lei. E a instrução de Paulo dentro da carta de Corinto é que a lei, ela mata. Sendo mais preciso no que ele diz que a letra mata e o espírito vivifica. Então a gente está pensando desenvolver, acredito que tem um tropeço nesse lugar, porque a gente vai pensando que nós conhecemos ao Senhor mediante a quantidade de material, a quantidade de curso que nós vamos desenvolvendo. E vai se tornando muito caro aquilo que nós estamos perseguindo. Porque, na real, aquilo que Paulo diz no texto acerca do que estava acontecendo estava sendo escrito no coração. O Espírito vivificava. A carta de recomendação que ele tinha como apresentação era as pessoas e era a lei que estava sendo escrita no coração delas. E era aquilo que ele carregava no seu coração, no seu espírito. E a nossa caminhada ela passa a ser norteada diante dessa polarização de todo mundo sabe de tudo, todo mundo conhece tudo. A gente vai se afastando do lugar onde a gente realmente conhece o Senhor. A letra mata. E eu não estou falando contra o estudo. O estudo é bom. A lei é boa. Mas existe uma nova aliança. Desceu sobre nós uma graça que nos permite uma relação com o Espírito. E é nesse lugar que a gente não consegue se encontrar. A gente vai tropeçando achando que nós só vamos conhecer a Deus mediante aos muitos livros. E o lugar onde nós o encontramos, nós não entramos, que é o nosso quarto. É uma relação de quebrantamento com o Espírito. Então a gente tem muitos livros, nós conhecemos João Calvino, nós conhecemos Armínio, nós conhecemos John Wesley, nós conhecemos os grandes homens da fé, nós lemos Paulo, nós lemos Pedro, mas a gente não acessa o mediador. Nós não acessamos Jesus. João diz na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 27, que não haveria necessidade de um ensinar o outro, mas nós seríamos ensinados pelo Espírito. Nós vamos ganhando muita informação acerca de Jesus, tendo muita informação acerca de Deus, mas a gente não tem o conhecido, não tem sido vivificado no nosso interior. A gente não tem a densa presença de ter estado com Ele em um lugar. Porque o que tem respaldado a nossa caminhada com Jesus é a quantidade de livro que a gente leu. A gente está engajado em conhecimento. E esse conhecimento tem feito a gente tropeçar. É ler livro, é fazer curso, isso tem sido pedra de tropeço. Pedra de tropeço, porque a gente nunca o conhece. A gente vai se enchendo de informação e a gente não adentra o lugar da graça. E não falo de graça barata, estou falando da relação com o Espírito, do pendor do Espírito, de conhecer o Pai na relação. É de entrar no quarto a partir das Escrituras, a partir deste livro, a gente conhecer o Senhor.
a gente vai se enchendo de comentários. Eu não estou falando contra essas coisas, eu estou falando contra a ausência de relação que nós temos. E a gente vai tendo um monte de tutor. E isso vai sendo pedra de tropeço. A letra mata e o espírito vivifica. Espero estar sendo bem claro. Não estou falando contra estudar, mas estou falando que isso tem sido o nosso mediador. O Espírito junto de Jesus é o nosso mediador. O Espírito nos comunica a profundeza do Pai. E isso a gente vai encontrar numa relação, a gente vai encontrar na oração. O quanto o Espírito tem para falar conosco acerca somente do que está escrito. Só que a gente recorre e vai colocando paralelos, a gente vai sendo sistemático a partir daquilo que todos os homens disseram até aqui acerca do que está escrito aqui. E eu não estou falando que eles estão errados, mas existe coisa que eu e você precisamos aprender do Espírito, que precisa ser alterada em nós, numa relação de intimidade, onde a gente vai sendo afiado, aonde a lei vai sendo escrita no nosso coração. E a gente está caminhando debaixo, fizemos da lei, fizemos do nosso ensino, do nosso estudo, a lei. E essa letra que o texto fala que mata, é o que está matando a gente. A gente se engajou no ensino, a gente se engajou em abraçar os livros e nós não estamos reconhecendo o poder do Espírito. A gente tem muito conhecimento e pouca intimidade. A gente tem muito pouco para comunicar de Jesus. O que a gente tem para falar do relacionamento com Jesus, da intimidade com Jesus? Qual foi a última vez que você teve com Jesus? Então, aos nossos dias, o que a gente precisa não é de mais um livro, de mais um curso. O que a gente precisa é entrar no nosso quarto e reconhecer que a gente é pobre de espírito. A gente precisa entrar no nosso quarto para ter sede de justiça. A gente precisa de entrar no quarto para ser manso. A gente está com muito conhecimento e pouca relação com Jesus. A gente tem muita informação para dar às pessoas, mas a gente não tem a intimidade. Porque a gente está dado aos muitos livros. Durante um tempo, muito alerta para que a gente não se engajasse nessas coisas, porque a gente poderia se esfriar. E isso fez muito mal, porque a gente não tinha um parâmetro, porque a história ela tá para nos ensinar. E hoje a gente é pegado tanto a essas coisas, que essas coisas, os ensinos, os cursos, está se tornando nosso mediador com Deus. E só existe um mediador entre Deus e os homens, e ele chama Jesus Cristo. Chama Jesus Cristo. Você tem tido com Jesus Cristo? Você tem aberto as Escrituras com Jesus? Você tem aberto as Escrituras por meio dos homens? Isso mata. Se isso está se tornando uma lei na sua vida, se essa letra, a escrita, esse ensino que nós estamos acompanhando nos dias de hoje, ela está tomando o lugar de um relacionamento com Jesus, puro com Jesus, isso mata. Os grandes homens da fé são grandes homens da fé, mas eles não
tomam o lugar de Jesus e nem do Espírito. A gente precisa de dedicar ao livro, à oração, ao ponto de nós nos tornarmos íntimos. Íntimos do Senhor Jesus, íntimos do seu Espírito, ao ponto de não precisarmos de recomendação, ao ponto de não anotarmos quem nós conhecemos, quem a gente já leu, para que a gente não sistematize o Evangelho de Jesus, ao ponto que ninguém precise nos ensinar de Jesus, porque nós o conhecemos verdadeiramente. Nós adentramos o lugar da relação. Não se trata de conhecer muitos livros, se trata de conhecer a pessoa de Jesus. E esse mediador é o Espírito, é Jesus. A gente precisa do lugar de oração. A gente precisa de sair desse lugar de tropeço. A gente investe tudo que tem em livro, e eu não estou falando contra isso. A gente investe tudo que tem em curso, não falo contra, mas a gente não pode deixar de apontar que o lugar para conhecer Jesus é um lugar de intimidade. Precisa-se de um lugar de solitude, onde a gente abra o livro pedindo para que o Espírito fale conosco, para que Jesus se descortine a nós, para que a gente conheça o Pai, porque essa é a vida eterna. A gente está tendo muita informação de curso, mas na verdade nós não estamos conhecendo a Jesus. Isso é tropeço. Isso fez com que as pessoas não conhecessem a nova aliança. E a gente está num tempo onde os cursos, onde os ensinos, onde os livros têm tomado esse lugar. Existem diversos lugares no mundo onde as pessoas não têm contato com as Escrituras, ou se têm contato com um versículo, com páginas da Bíblia, e elas têm conhecido a pessoa de Jesus profundamente, têm conhecido a pessoa de Jesus na relação, na intimidade, e a gente está tropeçando em informação, tendo muita informação e conhecendo muito pouco, né? Tendo Jesus como um artista aí, um super pop. Sabe, é super pop mesmo que chama. Sabe, uma estrela que, na verdade, a gente sabe das notícias, mas a gente não se relaciona. E Jesus não é isso. Isso é pedra de tropeço. A forma como nós estamos nos envolvendo ou pensando que estamos envolvendo com Jesus é pedra de tropeço. Que possamos entrar ao quarto de forma simples, com a Bíblia, desejando ser pobre de espírito, sendo cheios de sede de justiça, sendo pacificadores, para que a gente o conheça, para que a gente herde essa realidade de reino de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele nos abençoe e que nós corramos para Ele, que saiamos das informações a qual nós absorvemos e temos como mediador da nossa relação para uma vida real com Ele. Em nome de Jesus. Um abraço. Se quiser, dê um like, compartilha, comenta aí embaixo sobre o assunto e para que a gente continue falando. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário e eu te respondo. Um abraço.